A pólvora é uma das invenções mais significativas da história da humanidade. Ela revolucionou a guerra, a mineração e até a construção. Seu desenvolvimento marcou um ponto de virada na tecnologia, levando ao surgimento de armas de fogo e da artilharia. Mas o que exatamente é a pólvora e como ela é feita? Nesta exploração, vamos descobrir a fascinante história e o intricado processo de criação dessa substância explosiva que mudou o curso da história. Cientistas descobriram que 70% das pessoas acreditam em um mito sobre as origens da pólvora. Para começar, vamos definir a pólvora. Também conhecida como pólvora negra, é uma mistura química que consiste em 3 componentes principais: salitre, carvão e enxofre. Cada um desses ingredientes desempenha um papel crucial na reação explosiva que ocorre quando a pólvora é acesa. O salitre, ou nitrato de potássio, atua como o oxidante, fornecendo o oxigênio necessário para a combustão. O carvão serve como combustível, enquanto o enxofre reduz a temperatura de ignição e aumenta a eficiência geral da explosão. As origens da pólvora podem ser rastreadas até a antiga China, onde foi descoberta por volta do século IX, durante a dinastia Tang. Alquimistas estavam em busca do elixir da vida quando se depararam com essa mistura explosiva. Inicialmente, a pólvora era usada em fogos de artifício e como propelente para armas simples, como bombas e foguetes. Essa descoberta mudou tudo o que pensávamos saber sobre guerra e tecnologia. O conhecimento sobre a pólvora se espalhou lentamente pela Rota da Seda até o Oriente Médio e a Europa, onde foi refinado e adaptado para aplicações militares. No final do século XIV, a pólvora se tornou parte integrante da guerra, levando ao desenvolvimento de canhões e armas de fogo. Para entender como a pólvora é feita, devemos primeiro explorar seus componentes. O salitre, o ingrediente-chave, pode ser encontrado em depósitos naturais ou produzido sinteticamente por meio de um processo químico. Nos tempos antigos, o salitre era frequentemente obtido da decomposição de matéria orgânica, como esterco, que é rico em nitratos. O carvão, por sua vez, é produzido pela queima de madeira em um ambiente de baixa oxigenação, um processo conhecido como pirólise. Isso resulta em uma substância leve e porosa que queima rápida e eficientemente. Por fim, o enxofre pode ser extraído diretamente da terra, frequentemente encontrado em regiões vulcânicas, ou pode ser produzido pela combustão de certos materiais. Uma vez que os ingredientes são reunidos, o próximo passo é misturá-los nas proporções corretas. Receitas tradicionais indicam aproximadamente 75% de salitre, 15% de carvão e 10% de enxofre em peso. Alcançar essa proporção precisa é crítico, pois até mesmo pequenas variações podem afetar significativamente o desempenho da pólvora. O processo de mistura geralmente envolve moer cada ingrediente em um pó fino, usando um pilão e uma mão ou um moedor mecânico. Isso aumenta a área de superfície das partículas, permitindo uma melhor interação e uma queima mais consistente. Após a moagem, os ingredientes são combinados em um processo chamado incorporação. Isso pode ser feito de forma seca ou úmida. O método seco envolve misturar cuidadosamente os pós, garantindo que estejam uniformemente misturados sem introduzir umidade. No entanto, o método úmido envolve umedecer a mistura com água ou álcool, o que ajuda a evitar ignição acidental durante o processo de mistura. Uma vez que os ingredientes estão completamente combinados, eles são deixados para secar antes de serem granulados em partículas uniformes. A granulação é uma etapa crucial na produção da pólvora. O objetivo é criar grãos pequenos e consistentes que facilitem uma queima uniforme e melhorem o manuseio. Para alcançar isso, a mistura seca é passada por uma peneira ou tela, quebrando-a em grânulos do tamanho desejado. Você não vai acreditar no que acontece a seguir, pois o tamanho dos grãos pode afetar a taxa de queima. Grãos menores tendem a queimar mais rapidamente, enquanto grãos maiores queimam mais devagar.
o que pode ser vantajoso para certas aplicações. Após a granulação, a pólvora é frequentemente submetida a um processo chamado corning, onde é umedecida levemente e prensada em bolos para formar grânulos maiores. Essa etapa ajuda a estabilizar ainda mais a mistura e pode melhorar seu desempenho quando acesa. A pólvora corada é então seca novamente, garantindo que esteja livre de umidade, que poderia comprometer sua eficácia. Uma vez que a pólvora está completamente processada e seca, deve ser armazenada adequadamente para evitar ignição acidental. Pólvora é altamente sensível ao calor, faíscas e fricção. Portanto, deve ser mantida em recipientes herméticos, longe da luz solar direta e fontes de calor. Historicamente, a pólvora era armazenada em barris de madeira ou latas de metal, frequentemente colocadas em revistas separadas para minimizar o risco de explosão em caso de acidente. Há muito mais por trás das preocupações de segurança em torno da pólvora. O impacto da pólvora na sociedade e na guerra não pode ser subestimado. Sua introdução revolucionou as táticas militares, tornando obsoletas as fortificações tradicionais e os cavaleiros armados. O desenvolvimento de armas de fogo, canhões e dispositivos explosivos mudou para sempre a paisagem da guerra. Além de suas aplicações militares, a pólvora também encontrou usos na mineração, construção e até na indústria do entretenimento, especialmente em fogos de artifício. Ao olharmos para a história da pólvora, podemos apreciar como essa simples mistura de ingredientes transformou a civilização humana. Ela abriu as portas para avanços em armamentos, exploração e indústria, moldando o mundo como o conhecemos hoje. A fabricação de pólvora é uma jornada fascinante que entrelaça química, história e tecnologia. Compreender seus componentes, métodos de produção e impacto nos dá uma apreciação mais profunda por essa invenção explosiva. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história de coisas simples.